Bom dia, pessoal. O trabalho do nosso grupo é sobre liberdade e responsabilidade no behaviorismo. E eu vou conversar um pouquinho aqui sobre o que pensa a respeito da liberdade o B.F. Skinner, que é o fundador do behaviorismo radical. Lembrando que o behaviorismo radical é a filosofia que dá base à análise do comportamento. Qual a visão do Skinner a respeito do ser humano, né, da natureza humana? Esse ser humano é livre ou ele é determinado? Ele defende uma visão determinista da natureza humana, ou seja, conceitos como livre-arbítrio, escolha pessoal, não têm espaço nessa análise behaviorista, pois nela as pessoas não são livres, elas são controladas por forças ambientais. No entanto, no livro Comportamento Verbal, livro do Skinner, ele afirma que, abro aspas, os homens agem sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez, são modificados pelas consequências de sua ação. Fecho aspas. No primeiro momento, quando a gente observa o trecho desse livro, parece que o Skinner está falando de uma possível liberdade no homem, uma vez que esse homem ele tem a possibilidade de agir sobre o mundo, modificar esse mundo dele, ao passo que, ao mesmo tempo, ele é modificado pelas consequências de suas ações. Mas o que exatamente o Skinner está falando através dessa afirmação? Para Skinner, o homem age sobre o mundo, porém ele não age sobre um mundo movido por causas internas e espontâneas. Sobre esse mundo movido por causas internas e espontâneas, o homem não age. As causas de suas ações podem ser localizadas sempre em fontes que estão fora dele, isto é, fontes ambientais. Exemplo, um determinado aluno, sabendo que terá uma prova bastante importante em uma semana, ele vai organizar bem a sua agenda para que tenha tempo suficiente de rever todo o conteúdo que julga necessário para um bom resultado nessa prova dele. Podemos dizer que esse aluno, ao organizar a agenda e reorganizar o controle do tempo dele de estudos, esse aluno ele agiu sobre o mundo. Porém, o aluno não fez isso movido por uma causa interna. Em alguma ocasião, ele recebeu desse mundo interno, desse ambiente, a informação de que, para passar em uma prova importante, é fundamental a organização do seu tempo de estudos. E caso ele tenha outros compromissos, naquele tempo ou dias que vão anteceder a essa prova, ele precisa reorganizar a agenda para ir dar conta de todo conteúdo. Ao controlar a própria vida, a pessoa assim o faz em algum momento porque ela foi orientada a isso, ela aprendeu isso. A partir do contato com outras pessoas, com os estudos e com experiências pessoais, é que esse aluno concluiu que, ao organizar os seus dias, abrindo mais espaço para os estudos, ele terá resultados satisfatórios nas provas. E aí é importante a gente perceber aqui o seguinte: para Skinner, os comportamentos supostamente espontâneos, eles podem parecer resultado de uma livre escolha no primeiro momento, no entanto, funcionam com base em determinadas leis. Esses comportamentos eles são determinações de variações ambientais e genéticas. As pessoas não são autônomas. Isso, para o Skinner, seria uma ilusão. Ele considera que as pessoas são até capazes de refletir sobre seus próprios comportamentos. Porém, ele afirma que essa capacidade sempre está submetida às mesmas leis que os demais organismos, não ao livre-arbítrio. Ou seja,
Até mesmo essa reflexão pode ser objeto de estudo como qualquer outro comportamento. Lembrando que no behaviorismo radical, tudo é comportamento. Não há mentalismo, não há metafísica e também não há um conceito de inconsciente como existe na psicanálise a partir do Sigmund Freud. Apesar da sua visão determinista, o Skinner ele pode ser considerado, vamos dizer que um otimista, pois como o comportamento para ele é modelado pelos princípios do reforçamento, a nossa espécie foi se tornando bastante adaptável. De todos os comportamentos emitidos, aqueles que trazem os resultados mais satisfatórios são justamente os comportamentos que tendem a se repetir no futuro. Ou seja, as pessoas podem aprender a viver de forma mais harmônica com seu ambiente. Para Skinner, liberdade é um sentimento produzido por determinadas contingências de reforçamento e, como tal, é um efeito tão importante quanto a própria alteração do comportamento. Cito aqui o Skinner. Sob reforçamento negativo, nós fazemos o que nós temos que fazer e nós não sentimos liberdade. Nós podemos também não sentir liberdade sob reforçamento positivo. Ele é tão poderoso que nos impede de fazer coisas que gostaríamos de fazer. Escravos, obviamente, não sentem liberdade, mas trabalhadores também não sentem liberdade se eles devem trabalhar tanto e tão arduamente que eles não tenham tempo ou energia para fazer alguma coisa a mais. Em Walden Two, que é um livro de ficção do Skinner, ele diz o seguinte: nós nos comportamos sob contingências de reforçamento positivo relativamente amenas e nós sentimos liberdade. Então, para o Skinner, a liberdade implica no indivíduo livrar-se de controles aversivos ou punitivos e buscar controles por reforçamento positivo. A liberdade, sob essa ótica aqui do behaviorismo radical, é a condição corporal sentida pelo indivíduo e gerada pelas consequências ou contingências de reforçamento. Todo comportamento humano é controlado por uma variável ambiental ou por algumas variáveis ambientais, mais especificamente por essa história de reforçamento. Então não há alternativa, não há escolha. A pessoa que afirma a sua liberdade dizendo eu resolvo o que farei a seguir, ela está falando de liberdade numa situação comum, né? O eu que assim parece ter uma opção, na verdade é o produto de uma história da qual não está livre e que, de fato, determina o que ele fará agora. As colegas vão seguir com os outros tópicos do nosso trabalho.